Apesar do aumento da rede de proteção, a mulher continua em situação de vulnerabilidade no que diz respeito ao assédio e aos crimes de violência sexual. O que caracteriza a violência sexual contra a mulher? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva apontou que 94% dos entrevistados consideram que ter o corpo tocado sem consentimento é uma forma de violência sexual. O Instituto ouviu 2.030 homens e mulheres em 35 cidades brasileiras. O caso do ajudante de serviços gerais Diego Novaes, de 27 anos, que ejaculou em uma mulher no ônibus e foi solto sob a alegação de que não houve constrangimento para poucos dias depois voltar a cometer o mesmo ato e dessa vez ser preso, enquadrado como estupro, acendeu a discussão. Para quem já foi vítima da violência sexual ou de assédio, como a professora Nay, situações como essa, infelizmente, ainda são corriqueiras e não recebem a devida atenção da justiça. Imagina você ser tocada sem permissão. Então, é toda uma carga psicológica que a mulher acumula e que ninguém dá o mínimo valor, né? Você imagina a cabeça dessa mulher que teve o ombro ejaculado. Né? E as instituições não levam a sério, não fazem cumprir as leis e a gente acaba mais uma vez sendo culpabilizada por uma coisa que foi do outro, né? A lei que incide sobre os crimes sexuais foi modificada em 2009 e o estupro passou a ser considerado qualquer conduta que agrida a liberdade e a dignidade sexual de alguém. Antigamente se caracterizava o estupro com a relação sexual, a consumação do ato sexual. Hoje não, até um beijo, né, não consentido, de forma voluptuosa, ele caracteriza um estupro. A desembargadora admite que possa haver dificuldades na investigação desse tipo de crime. Nós temos a dificuldade de investigação, que geralmente esses crimes contra as mulheres ocorrem às escondidas, sem presença de testemunhas. Mas existem outros tipos de prova que podem levar a uma tipificação delituosa correta, de acordo com a legislação penal existente em nosso país. Para a juíza da Vara da Mulher, a ausência de testemunhas ou provas não podem ser um empecilho à vítima em denunciar qualquer tipo de violência. A mulher, pela lei Maria da Penha, ela só precisa ter a palavra dela. Ela não precisa levar testemunhas, ela não precisa maiores elementos. Ela se dirige à delegacia, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ou mesmo aqui à unidade do Poder Judiciário, e lá ela vai registrar, ela vai relatar qual é a agressão, o tipo de violência que ela está sofrendo. O caminho seriam eles rever os próprios conceitos deles, né, e tentar desestruturar esse machismo que tem em todas as instituições, todas as camadas e em toda a sociedade, para que a mulher tenha mais espaço, para que a mulher tenha liberdade, para que a mulher possa andar com qualquer roupa na rua, sem que a pessoa faça o fio-fio ou chame de gostosa. Não, a gente não quer mais isso, a gente já está cansada disso. Para falar mais sobre o assunto, recebemos no estúdio a jornalista Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Nós estamos aqui com a coordenadora das Delegacias da Mulher no Estado do Maranhão, delegada Kazumi Tanaka. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Bom, como a senhora viu, né, um longo caminho já foi percorrido, mas ainda não abarca todos os crimes de violência contra a mulher. Recentemente, essa semana mesmo, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou a proposta que cria o crime de importunação sexual. Por que a criação de mais um crime? Na verdade, porque os tempos mudam, com os tempos mudando, novas situações vêm acontecendo. Nós sabemos que nossa legislação penal, especialmente o nosso Código Penal, ele é da década de 40, então ele não acompanhou as inovações da sociedade, a inovação das relações sociais, e é preciso realmente que com o passar dos tempos e com as situações inovadoras que venham acontecendo nas relações sociais, ele também se adapte, o direito penal também se adapte. No caso específico, que foi o que teve mais repercussão agora recentemente, que foi a situação do ônibus, né, que o rapaz ejaculou no ombro da mulher.
A princípio se identificou que seria uma situação de estupro, depois se entendeu que na verdade seria uma contravenção penal. Não se tinha um crime que seria o meio termo entre uma coisa e outra. Há uma dificuldade nessa dificuldade de identificação de que aquela conduta ela se insere com uma caracterização de um crime de estupro ou de um crime menor, no caso, que seria uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Então, com esse objetivo de tentar alcançar essas situações em que não é tão extremo como o estupro e nem tão subvalorizado como é uma contravenção penal, se viu a necessidade de criar um tipo penal, no caso que não sei se vai se chamar constrangimento sexual ou o nome que se vai dar agora para esse novo tipo penal, mas que contemple essas situações, como a que aconteceu com essa mulher em São Paulo, de que ela teve essa situação desse constrangimento que ela passou, embora não tenha havido exatamente uma ameaça ou uma agressão física naquele momento, mas é uma situação que merece uma reprimenda do Estado mais severa, de modo a que as pessoas compreendam que aquele tipo de prática ela é abominada pelo Estado e pela sociedade. Então, daí a importância de criar tipos como esse, por exemplo. Delegado, o que a gente percebe também é que quando se fala em violência contra a mulher, parece que a rede de proteção se preocupa muito mais com a questão da violência doméstica. Mas quando sai desse ambiente, a mulher continua totalmente vulnerável. A senhora concorda com isso? A Lei Maria da Penha, de fato, ela foi assim, emblemática no enfrentamento a todas as formas de violência, mas ela veio exatamente para combater a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, que é a forma de violência de gênero que é a mais denunciada pelas mulheres em todo o nosso Brasil, né? Então, de fato, as políticas públicas iniciadas a partir dessa compreensão de que a violência doméstica é a que mais assola a vida das mulheres, elas vieram para poder contemplar esse tipo de problemática, que é a que mais atinge as mulheres, mas não veio exatamente com um pacote que contemplasse todas as formas de violência de gênero praticado contra a mulher. Então, assim, de fato, o que nós observamos? Nós observamos um empenho muito maior, um fortalecimento maior da política pública voltada ao enfrentamento à violência doméstica e familiar e não exatamente à violência de gênero, embora a violência de gênero, após a Lei Maria da Penha, ela tenha sido mais discutida e levada à discussão pública. Então, assim, a partir dessa compreensão, se espera que não apenas a violência doméstica e familiar ela seja fortalecida a sua política pública para que nós consigamos mudar essa estrutura de poder e de cultura machista que está por aí, mas também que em cima dessa discussão de todas essas formas de violência que vêm sendo colocadas agora como cultura de estupro, relacionamentos abusivos, constrangimento sexual, se dê um impulso maior, um fortalecimento maior da política pública voltada ao enfrentamento a todas as formas de violência de gênero e não apenas violência doméstica e familiar. Para finalizar rapidamente, qual a orientação para as mulheres vítimas de qualquer tipo de agressão, seja ela no âmbito doméstico ou em qualquer outro lugar? Elas primeiro devem se identificar que estão numa situação de um relacionamento abusivo, que estão numa situação, que estão suscetíveis a uma situação de violência, que estão de fato vivenciando aquela violência para a partir daí tomar uma atitude. Então é importante que ela identifique que vivencia uma cultura machista, violenta e procure ajuda, procure informação. Muito obrigada. Edmilson.